Vitor, esse seu papo de dizer que a nossa pátria está nos céus, de confiar na Nova Jerusalém, de olhar para Cristo no seu trono, é tudo muito espiritual, mas como que isso tem conexão com a realidade? Às vezes parece que o crente ele é alienado, porque ele não tem que fazer as coisas, é só esperar por Jesus, porque ele que vai resolver. Cara, se você prestou atenção no que eu tenho dito, sei lá, nos últimos 5 anos aqui na internet, você vai entender que é precisamente o contrário. Pensar no futuro, pensar no céu, dizer que a pátria está no céu, é exatamente o contrário de ser alienado. É pensar no concreto aqui e agora. E eu vou te provar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e se você acompanha o canal faz tempo, gosta do trabalho que a gente faz por aqui, fica feito o meu convite, é meramente um convite e uma sugestão, para me ajudar a manter a qualidade desse canal. Considere a hipótese de se tornar um membro aqui do canal. As edições que você tem visto, a qualidade de roteiro que você tem presenciado, tudo isso é fruto, sem dúvida nenhuma, do meu esforço, claro, também do apoio de irmãos em oração como você, mas de apoio financeiro também dos membros aqui do canal, a quem eu sou muito grato. Muito bem, dito isso, eu queria conversar com você sobre essa questão de um cristianismo, um evangelho muito desincorporado, que pensa no futuro e esquece o presente, ou que pensa que a pátria está nos céus e então não precisa fazer nada aqui na terra. E às vezes eu reconheço que talvez um discurso pouco claro a respeito das expectativas que a gente tem sobre Cristo como Messias, esse discurso pouco claro pode gerar a percepção de que, bom, se a minha esperança está em Cristo e não nas coisas desse mundo, então eu sou crente, eu só preciso esperar que Cristo volte. E eu não preciso lutar por justiça aqui, eu não preciso corrigir os problemas que eu enxergo, eu não preciso votar para presidente, ou eu posso votar em qualquer um. E cara, nada tá mais distante da realidade, porque na verdade, colocar a sua cabeça no futuro é precisamente o contrário de se ausentar do presente, pelo menos na perspectiva do que pensam os autores do Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo. Para conversar sobre isso um pouco melhor, eu queria te convidar a abrir o texto bíblico comigo na sua Bíblia 365, caso você a tenha. Se você não tem, passa aqui na descrição, tem o link para a Amazon, você recebe a tua Bíblia em casa, chega rapidinho e você pode acompanhar todos os estudos devocionais que a gente tem feito aqui no canal, sempre usando a Bíblia 365 na nova versão transformadora, um excelente trabalho da editora Mundo Cristão. Mas a gente vai abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Eu li o 1, 2 e 3, falei que era só os 2 primeiros, eu li o terceiro também, eu li o versículo 3. E aí você vai me dizer, poxa Vitor, esses versículos parecem contradizer exatamente o que você estava dizendo, de que a gente deve pensar em coisas daqui. Ele diz para pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra.
É o que Paulo está recomendando para esses irmãos lá em Colossos. E então parece ser sim uma visão um tanto alienada das coisas daqui. Será que importa mesmo em quem eu vou votar? Será que importa mesmo que faculdade eu vou fazer? Será que importa mesmo lutar pela correção das injustiças que eu vejo nesse mundo? Se Paulo está dizendo para eu pensar nas coisas do alto, e eu queria te convidar a imaginar que você já ressuscitou. Eu queria te convidar a imaginar que você já morreu e você já ressuscitou. Por que eu quero te convidar a imaginar isso? Porque é precisamente isso que Paulo está te convidando a fazer. Ele está dizendo que você já ressuscitou em Cristo. E essa ideia de que eu e você já ressuscitamos em Cristo, que os nossos irmãos lá em Colossos já ressuscitaram em Cristo, essa ideia, ela traz consigo aquilo que na teologia a gente chama de tensão escatológica, ou que alguns apelidaram gentilmente de já e ainda não. Uma parte da escatologia já aconteceu, uma outra parte ainda não. Nós ainda não vivemos na Nova Jerusalém, nós ainda não desfrutamos de um novo céu e uma nova terra, nós ainda não temos novos corpos restaurados, ainda não. Mas nós já somos nova criatura. É disso que Paulo está falando. E ao dizer que nós somos nova criatura, que nós já ressuscitamos, Paulo está nos convidando a pensar, e o verbo pensar aqui, phroneo no grego, é pensar detidamente, é refletir, é raciocinar com profundidade a respeito dessas coisas que ainda não aconteceram, a respeito das coisas do alto, a respeito de como será o novo céu, como será a nova terra, as características da Nova Jerusalém, porque eu e você somos habitantes desse período, porque nós já somos nova criatura. Então nós somos como estrangeiros nessa terra, nossa pátria está nos céus, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, então nós somos estrangeiros nessa terra, mas nós estamos nessa terra ainda. De maneira que a gente não pensa como quem pensa aqui nessa terra, a gente pensa como quem imagina o novo céu e a nova terra e antecipa essas coisas para cá. Essa é a ideia. Logo, Paulo vai apostar num comportamento ético dos irmãos de Colossos conforme a carta se desenrola e, portanto, existe uma preocupação ética para aqui e para agora. Essa preocupação ética ela se dá a partir dessa imaginação de que nós não pensamos como se estivéssemos detidos nos pequenos problemas desse mundo, mas nós imaginamos o mundo que Deus restaurou. E então a gente pensa como habitantes desse mundo que Deus já restaurou, embora ainda não tenha chegado esse momento, e agimos como cidadãos daquela realidade. De forma que, na Nova Jerusalém, cabe que a gente ofenda um ao outro? Não. Então eu não ofendo hoje. Na Nova Jerusalém, como se dará a relação entre os vizinhos? Eles se amam, eles se ajudam. Então eu faço isso hoje, aqui e agora. E o que eu estou querendo dizer é que ter como pátria os céus e pensar nas coisas do alto é exatamente aquilo que faz com que a gente se preocupe em agir corretamente aqui e agora. E isso tem uma significância muito especial para aquilo que alguns gostam de chamar de alienação. Porque, de novo, é precisamente o contrário. Diante de um mundo corrompido, diante de uma sociedade caída, como a que Paulo viu e enfrentou, ele disse aos irmãos em Filipos, não em Colossos, que eles eram como estrelas brilhando num universo escuro, em densas trevas iluminando aquele lugar. E então, diante das injustiças que Paulo viu, diante da mentira, diante de tudo que o Império Romano poderia ter de ruim,
Paulo faz uma aposta, seja em Filipos, seja em Colossos. A gente vê isso também aos irmãos de Roma, na carta de Paulo aos Romanos, mas Paulo faz uma aposta não nas autoridades deste mundo. Paulo faz uma aposta na igreja. Paulo diz, a resposta são vocês, gente ressurreta. E então você vê os problemas do Brasil, você enxerga o problema do Brasil, vote com a sua consciência. Pense nesses problemas com a sua consciência. Pense detidamente. Agora pense detidamente não como um cidadão desse mundo resolveria esses problemas. Pense detidamente como a Nova Jerusalém seria. E então a resposta para esses problemas é você. Sou eu. É a gente. Como igreja. Essa é a aposta de Paulo. Paulo não viaja para Roma para discutir com César, para conversar com os senadores. Paulo deseja ir para Roma para visitar os irmãos da igreja em Roma. Paulo faz uma aposta na igreja, porque ele já via como a igreja poderia transformar a realidade. Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Paulo ainda nem era cristão. Ele era meramente um perseguidor dos cristãos. Não aparecia ainda na história, mas certamente era testemunha de todo aquele rebuliço que acontecia em Jerusalém. Quando surgia um determinado movimento de Jesus que compartilhava tudo entre todos e crescia na simpatia do povo conforme identificava quem mais precisava, e então repartia precisamente com aqueles. Paulo sabia que a resposta para os problemas era a igreja. Era a igreja. Paulo testemunhou disso. Custou a crer que aqueles malucos eram de fato discípulos do Messias. Porque para ele, o Messias tinha sido derrotado pelo Império Romano. O Messias. Jesus, que não era Messias, tinha sido derrotado pelo Império Romano, crucificado. Mas ao encontrar com Jesus ressurreto, ele saca. Jesus é o Messias. Aqueles caras não eram doidos. Eles estavam colocando em prática a ressurreição que eles viram de Jesus e estão experimentando. É nova vida acontecendo onde eles estão. Você se pergunta sobre pautas políticas que são importantes? Você se preocupa com elas? Saiba. Vote com a sua consciência, mas a resposta para elas é você. Sou eu, é a igreja. Essa é a aposta do Novo Testamento. Viva como gente ressurreta, cuja pátria está nos céus, trazendo o futuro escatológico para o presente, aqui e agora. Isso não é alienação. Isso é enfrentar os problemas de frente e dedicar fronel, o pensamento das coisas lá do alto, para resolver problemas cá de baixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém. E quem sabe você queira preparar estudos bíblicos como esses que eu preparo aqui no canal. Eu tenho um curso que está aqui na descrição, como preparar um estudo bíblico. Nesse curso eu te ensino a preparar estudos, mostrando onde eu quebrei a cara e onde você pode evitar. Então, caso você queira dar uma chance, clica no link que tem detalhes sobre o curso, sem nenhum compromisso. Você não precisa comprar, mas você pode só conhecer ali mais ou menos como é o conteúdo. Dá uma clicada no link, eu tenho certeza que você vai gostar. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.